sejam muito bem-vindos. Meu nome é Fábio Bussinger e você está escutando a mais um episódio do BCO PharmaCast, um podcast dedicado exclusivamente a profissionais das áreas de operações farmacêuticas. Nesse episódio eu tenho o prazer em conversar com um executivo global, o Rodrigo Alponte. Ele é responsável globalmente pelo supply chain de toda a cadeia de produtos maduros do grupo Sanofi, que representa nada menos do que 40% do faturamento global da companhia. Sem dúvida alguma, uma conversa muito inspiradora e de muito aprendizado. Ele vai compartilhar suas experiências não só do Brasil, mas como foi essa transição, a sua receptividade num país europeu, e também falar um pouco de como ele enxerga o supply chain no Brasil, da indústria farmacêutica brasileira, em relação ao supply chain europeu e supply chain global. E tem muito insight interessante, não só para profissionais da área de supply chain, mas para profissionais da área comercial, para profissionais de manufatura, enfim. Tenho certeza que vai valer muito a pena escutar esse episódio. Chegou a hora das empresas acompanharem a tendência da transformação digital e abandonar os antigos métodos de treinamento e gestão do conhecimento. Com a plataforma QR Training, seus colaboradores têm acesso a todo o conhecimento necessário para executarem de forma rápida e precisa todos os procedimentos e processos operacionais da sua fábrica, incluindo aqueles pulos do gato que ficam registrados somente na cabeça das pessoas mais experientes. Tudo isso através de vídeos que ficam organizados em diretórios de conteúdo explicativo e que podem ser facilmente acessados em qualquer dispositivo móvel, através de uma simples leitura de QR Codes. Otimize o aprendizado dos seus colaboradores, oferecendo uma solução simples e intuitiva. QR Training, gerenciando o conhecimento e fazendo certo desde a primeira vez. Sejam todos bem-vindos. Hoje é um episódio muito especial para mim, porque é o primeiro episódio do BCO PharmaCast internacional. Hoje eu tenho o prazer de receber o Rodrigo Alponte aqui com a gente. Ele vai já se apresentar, mas o Rodrigo é uma pessoa que eu tive o privilégio de trabalhar por pouco tempo. A gente vai contar um pouco sobre isso também, por muito pouco tempo, mas a interação foi muito grande e a sinergia entre a gente foi muito grande e a gente manteve contato ao longo desses anos todos, e hoje o Rodrigo é um executivo internacional do Grupo Sanofi. Então vou pedir, primeiro, agradecer muito a sua gentileza do seu tempo, que eu sei que hoje em dia seu tempo, cada minuto vale muitos euros, e já é tarde da noite, a gente está gravando às 4 horas da tarde, horário Brasil, e são 8 horas da noite lá na França, onde ele reside. Então, muito bem-vindo, Rodrigo, e, por favor, se apresente aí ao nosso público, quem está nos escutando, para saber um pouco do que você faz hoje, a sua responsabilidade, aí a gente vai falando um pouco da sua carreira. Bom, Fábio, boa tarde para você, boa noite aqui em Paris. Primeiramente, eu queria agradecer muito você por essa oportunidade de conversar com você, sempre um grande prazer conversar com você. E eu acho que essa iniciativa que você está trazendo é muito importante para profissionais que estão pensando em o que fazer do futuro, como estruturar a carreira deles. Então, eu espero poder ajudar pelo menos um pouquinho nessas escolhas, nesses caminhos que eles vão trilhar. Então, hoje, respondendo um pouquinho a sua pergunta, eu sou responsável pelo supply chain, que compreende desde os nossos fornecedores até os nossos clientes, para a unidade de negócio de medicamentos maduros, que compreende basicamente, principalmente, as linhas terapêuticas de cardiovascular e diabetes. Representa hoje aproximadamente 40% do faturamento da Sanofi no mundo, mais ou menos aí 14 bilhões de euros no mundo. Então, grandes desafios, uma responsabilidade enorme, ainda mais com tudo que nós estamos vivendo hoje. Pô, Rodrigo, é muito bacana escutar isso, e eu me sinto muito lisonjeado mesmo, e quem está nos escutando ou nos vendo através do canal do YouTube, eu acho que é uma oportunidade única de estar aqui, você compartilhando a sua experiência, um executivo brasileiro de atuação global,
com responsabilidade de supply chain de 40% do grupo Sanofi no mundo. Não é para qualquer um escutar, chegar onde você chegou e a gente ter a oportunidade de compartilhar isso daí. Agora, antes da gente falar um pouco da tua vivência internacional, conta um pouco para a gente como é que foi a sua trajetória de carreira, você se formou em quê, como é que você começou no setor farmacêutico? Legal, vamos lá, então, Fábio. Eu vou começar um pouquinho antes disso, então, vou começar lá no meu colégio. Meu colégio foi pago pelo meu avô, meu pai não tinha condição de pagar o colégio para mim e para o meu irmão. A gente tinha uma condição simples, confortável, mas simples. Então, eu estudei em São Paulo, eu sou paulista, né? Sou paulistano, nascido na cidade de São Paulo. Cursei o Liceu Pasteur, então desde da 7ª série do ginásio antes, né, até o 3º colegial, eu sempre quis na minha vida fazer alguma coisa relacionada com exatas. E lembro que uma vez assisti uma palestra de um engenheiro muito interessante num estaleiro, um estaleiro que ficava em São Bernardo. Eu lembro muito bem, ele era um engenheiro mecânico, inclusive, e ele deu uma palestra tão interessante que eu falei, é isso que eu quero fazer para minha vida, engenharia naval. E foi onde entrei, cursei engenharia naval na Escola Politécnica. E aí eu tive outra escolha quando eu estava a ponto de sair da universidade, que era o que fazer da minha vida. Então eu mirei algumas companhias e com bastante trabalho, bastante esforço, consegui entrar numa das companhias que eu tinha como objetivo, que foi a Procter & Gamble. Entrei lá em 96, fiquei lá de 96 até 2008, fiz quase todas as funções de supply chain lá na fábrica e no mercado. Tive a grande oportunidade de também trabalhar em vendas. Então, trabalhei em vendas por 3 anos e pouquinho. Foi uma experiência absolutamente fantástica. Amei trabalhar em vendas. Você vê a companhia por um outro prisma, uma outra visão. E ir nos clientes, falar com os clientes é absolutamente apaixonante. Então, essa foi a minha carreira na Procter, resumindo bastante. Tenho alguns pontos que são interessantes para trazer lá, mas essa foi, em resumo, a minha carreira lá. Aí, em 2008, eu me movi até a Avon. Na Avon, foi uma outra escola, uma escola também absolutamente fantástica do ponto de vista de aprendizado técnico. Então, eu tinha que fazer entregas para 1.500.000 revendedoras em 19 dias. Isso trazia desafios enormes do ponto de vista da distribuição. Tive a grande oportunidade de ser também plant manager lá de uma das maiores fábricas da Avon no mundo, em Interlagos, que foi um outro aprendizado gigantesco. Ser gerente de fábrica também é extremamente interessante. E então, desde do meu primeiro emprego na Procter até a Avon, eu tive a grata oportunidade de poder passar por quase todas as posições de supply chain, vendas e fábrica. Então, eu comecei a diversificar a minha carreira de uma maneira interessante nesse sentido. Depois da Avon, então, aí eu me movi à Eurofarma, outro aprendizado enorme, uma grande empresa, uma empresa que me deu muitos aprendizados e muitas alegrias. É uma empresa que eu tenho certeza que vai se tornar com muito mais sucesso num curto espaço de tempo. Tem uma administração extremamente efetiva, focada. Tenho certeza que vai se tornar uma grande farmacêutica, mais do que já em curtíssimo período de tempo. E aí eu venho para a Sanofi em 2013. Desde então eu estou na Sanofi, são 9 anos agora. Comecei então no Brasil como responsável pela parte de farma no Brasil. A gente tinha genéricos e farma, então eu comecei como responsável pela parte de farma no mercado. Grandes desafios, foi
nós estruturamos o serviço ao cliente, estruturamos a distribuição, lideramos um projeto de consolidação das duas empresas, então, da Sanofi e da Medley. A Medley fazia parte do grupo, e nós fizemos a consolidação da operação logística, que foi uma experiência também extremamente interessante. Nós construímos o centro de distribuição, que a gente chama de Greenfield, né? Então, do zero até a distribuição, exato. E nós montamos um modelo híbrido de gestão da distribuição, que era um terceiro operando o nosso armazém, do ponto de vista de estocagem e de separação de produto, e nós gerenciando o transporte e o corpo a corpo com o cliente. Foi uma história de sucesso, porque posso te dizer que em 2, 3 anos nessa jornada, a gente conseguiu ficar em posições muito competitivas na nossa pesquisa de satisfação dos clientes. Então, essa foi uma jornada extremamente gratificante, o que me abriu a oportunidade de me tornar responsável pela área de centro de excelência operacional para serviço ao cliente global. Então, esse foi o meu seguinte movimento, e aí que eu vim para a França. Então, eu vim para a França em julho de 2018, então eu já estou cumprindo quase 4 anos. Quase 4 anos, né? E 4 anos, eu posso te dizer, bastante movimentados, porque eu cheguei aqui em julho de 2018, em janeiro de 2019 surgiu uma outra oportunidade, eu acumulei o supply chain da França. Então, em janeiro de 2019, eu me tornei responsável pelo supply chain da França, mais o centro de excelência. Interessante porque, além de ser uma cultura diferente, enfrentei já algumas crises quando eu cheguei. Então, no começo de 2019, a gente teve o problema dos gilets jaunes, né, das vestes amarelas, que trouxe uma conturbação maior aí, principalmente para as entregas que a gente tinha que fazer nas grandes cidades, mas conseguimos gerenciar bem. Depois dessa crise, a gente teve a crise a gente teve uma greve geral aqui relativamente grande, que durou 45 dias, 60 dias, e isso trouxe outros desafios que a gente conseguiu gerenciar bem. E no começo de 2020 começou a Covid. Pandemia. Exatamente, pandemia. Aí foi demanda que explodiu, foi principalmente em hospitais, principalmente aqui a gente tem um produto que é muito famoso, que é muito parecido com o Dorflex no Brasil, é o Doliprane aqui na França, explodiu de vez, vendeu em um fim de semana 3 meses de estoque. Nós tivemos que gerenciar isso, balancear, para poder evitar falta em vários lugares. Então, essa foi a França. Em maio de 2020, aí eu assumi a Europa. Então, todo o supply chain da Europa eu assumi. A gente conseguiu implementar e acelerar muito de uma melhora de serviço ao cliente em todos os países da Europa. E nesse 1 ano que eu fiquei na Europa, a gente conseguiu dividir pela metade as reclamações de clientes. Caramba. E no meio da pandemia, isso? Foi no meio da pandemia. No meio da pandemia. O grande segredo disso foi uma coisa que eu acho muito interessante, a área de transportes ela pode se tornar uma vantagem competitiva. Por que eu te digo isso? Porque a primeira pessoa, além do nosso vendedor, quem entra em contato com o cliente é quem está entregando o produto. Então, ele carrega o seu nome, ele carrega a sua reputação. Se você tem entregas bem feitas, se você tem um serviço bem feito, isso vai te trazer uma vantagem competitiva. A gente conseguiu provar isso na França, a gente conseguiu provar isso na Alemanha e em outros países da Europa. Então, a gente dividiu pela metade, como eu estava te falando das reclamações, dividimos pela metade custo de distribuição, por exemplo, de distribuição por causa de erros no transporte. Então, esse é um aspecto importante que cada vez mais eu acho que a gente tem que prestar atenção.
E aí, em maio de 2021, eu assumi essa posição que eu estou agora, na unidade de negócio de medicamentos maduros, ampliando o meu escopo, então é maior do que o que eu tinha na Europa. E é isso, desde então, estamos agora sofrendo... Monotonia zero, né? Eu não posso dizer que eu tô na monotonia, aqui não. Pô, Rodrigo... Eu sofrido agora com, desculpa te interromper, mas eu sofri Nada. Agora tanto com a pandemia, com os repiques da pandemia, quanto com agora com uma guerra, né? Exatamente. Então, agora com uma guerra. Que carreira brilhante, Rodrigo. E é interessante escutar, e aí a gente tem falado muito com outros convidados também, que é uma característica marcante das pessoas, que quem nos escuta, quem está iniciando a carreira ou no meio da carreira, não tem almoço grátis e você não consegue fazer uma carreira sólida do dia para a noite. Tem todo um caminho. Se você começar a querer queimar etapas, isso vai ter um custo muito grande na sua carreira. Quando eu escuto você contando a sua história, pô, são anos aí, você passando por diferentes tipos de indústria, com diferentes complexidades de supply chain, tendo trabalhado na área comercial, tendo sido responsável por uma operação fabril, enfim, isso te deu uma bagagem profissional muito grande para você entender todo o contexto. E eu acho que tem uma particularidade aí, que aí eu vou te confessar, eu acho que eu nunca falei isso para você quando a gente trabalhou junto, apesar da gente ter trabalhado muito pouco tempo junto, foram 2 meses ou 2 meses e meio no máximo, foi lá em 2013, eu fiquei impressionado com a sua inteligência. Você foi uma das pessoas que eu cruzei na minha carreira profissional mais inteligente que eu já tive o prazer de cruzar. E eu não preciso puxar o saco aqui, não preciso disso, eu estou fazendo esse comentário por um fator interessante que toda vez que eu conversava com você, você trazia uma visão de algum assunto completamente fora da caixa, que eu parava e, caramba, como é que a gente não pensou nisso antes? E não só no que a gente falava de supply chain. Tem algo muito marcante para mim, que foi lá em 2013, quando a gente nem falava em aplicativos, em mobilidade, tudo isso. E quando a gente sentava para almoçar, você conversava sobre tecnologia, você já era completamente envolvido, você já estava antenado no que estava acontecendo no mundo, você me introduziu a vários assuntos de tecnologia que eu ainda sequer tinha escutado falar. Eu lembro de conversas de evolução de aplicativos de transporte, de tudo isso, e você em 2013 já estava super ligado. E eu tenho certeza que essa inteligência, essa curiosidade te ajudaram muito ao longo da sua carreira para você construir essa carreira brilhante que você tem. Da onde veio esse interesse desde muito cedo pela tecnologia de tudo que acontecia no mundo? Fábio, eu acho que assim, eu acho que eu tenho uma coisa que é sempre me mover para o que seja melhor. Assim, eu não consigo viver com o status quo muito tempo. Eu preciso ficar pensando em alguma coisa que vai trazer algum tipo de inovação ou que vai trazer para nós uma vantagem competitiva. Em vários detalhes. Então, uma das coisas que eu estava te contando sobre vantagem competitiva no serviço ao cliente, para te dar um pouco o exemplo, era que nós descobrimos com algumas empresas do mercado, principalmente em cartão de crédito, em outras indústrias, como a gente deveria ligar os nossos processos internos com os processos externos e nos assegurar que a pessoa que trata com o cliente está extremamente qualificada para fazer aquilo, que ela tenha toda a informação. Então, uma das coisas que a gente implementou aqui na França, e já tinha implementado no Brasil, na verdade, isso foi super interessante, foi numa parceria com um cliente, a gente conseguia ver no celular onde estava um produto, por exemplo, Dorflex,
quanto que eu tinha na farmácia a 50 metros de mim. Qual era o estoque da farmácia a 50 metros de mim. Eu conseguia saber todo o estoque dos nossos produtos nas farmácias desse nosso lá parceiro. na ponta, né? Com tecnologia. Na ponta. Então, esse foi no celular. Não é que eu vou entrar no computador. Não, no celular, porque é isso que importa para o nosso paciente. Então, eu acho que sempre foi essa questão de curiosidade, de como é que eu posso fazer essas coisas e tentar me colocar nos sapatos das outras pessoas, né? Então, assim, se eu sou um consumidor, o que eu gostaria de saber? Nossa, eu gostaria de saber se eu vou na farmácia tal, se tem os medicamentos que eu preciso comprar, os produtos que eu preciso comprar. Então, isso era nos trouxe uma vantagem competitiva bastante interessante. E depois a gente começou a explorar aqui. Aqui na França é um pouco diferente, tem outros tipos de comunicação de dados, não é tão aberto quanto o Brasil. Então, esse exato aplicativo a gente não conseguiu fazer. Mas a gente foi para essa ligação entre os processos internos, os processos externos, como ligar os nossos clientes a uma visão mais clara do que está acontecendo e sempre sendo transparente, né? Assim, é importante a informação ser precisa, transparente e em tempo correto para os nossos clientes. Então, esse é sempre o norte, e é engraçado você dizer isso porque, por exemplo, nesse projeto aqui da Europa, a gente não tinha previsto, por exemplo, reduzir a destruição pela metade. Isso não estava previsto. Isso foi uma consequência, né? Foi só uma consequência. Uma consequência. Foi uma consequência. Outra coisa que a gente viu é que os custos administrativos da redução pela metade das reclamações superou em 30%, 40% a nossa expectativa. Também foi uma consequência. Então, e é engraçado porque tem também um aspecto não tangível que, quando a gente começou a ter sucesso, isso é contagioso. As pessoas que trabalham no processo começaram a se empolgar e elas traziam mais ideias. Então, uma das coisas que eu gosto de fazer adoro ver novas ideias, novas coisas, mas o que eu mais gosto é quando a gente consegue fazer as pessoas trazerem novas ideias. Porque aí, e se elas estão engajadas e entrando nesse círculo virtuoso, a produção de novas ideias ela fica extremamente rica. Aí a questão de você escolher quais são as ideias que você vai aproveitar agora ou vai aproveitar depois. Claro. Então, e é interessante isso que você está falando, porque eu observo muito através do painel lá do BCO Pharma, na parte de processos operacionais, que muitas das vezes, quando você foca em resolver um problema de um processo, estruturar bem um processo como um todo, end-to-end, existem vários aspectos do processo e do resultado do teu negócio que melhoram por consequência de você ter organizado melhor o que você faz, a informação está mais acessível a todo mundo e você conseguir mapear os pontos de gargalo, os pontos de problema que você tem no seu processo. E aí você está confirmando que na área de supply chain também, aonde você trabalha, isso acontece. Então, eu acho que isso ratifica que as pessoas devem se preocupar em estabelecer os melhores processos possíveis, que vários dos resultados, vários dos indicadores de performance vão melhorar por consequência, mesmo que você não foque neles imediatamente. Absolutamente. Esse é um fator que em 25 anos, 26 anos de carreira eu tenho aprendido muito, Fábio, que uma vez que você tem esse contágio de ideias boas e entrar nesse círculo virtuoso, fica muito produtivo e a gente consegue capturar muito bem essas melhoras que a gente vai implementando. Bacana. E aí, Rodrigo, eu vou te fazer uma pergunta sobre a sua ótica pessoal, porque
você é um executivo de supply chain fora da curva. Ninguém tem dúvida disso e as pessoas que já trabalharam com você, que trabalham com você, têm sempre essa mesma opinião. Você é uma pessoa fora da curva. Sim. Na sua visão pessoal, quais foram os seus grandes diferenciais de carreira? O que você acha que você, seja uma habilidade, seja o perfil, seja... O que você acha que te transformou num executivo de grande sucesso e que te diferenciou ao longo da sua trajetória? Obrigado, Fábio, pelo fora da curva. Eu prefiro não entrar nesse Tá mérito. bom, você é modesto, mas eu posso falar. Mas eu acho que tem algumas poucas características, se eu penso, e aí eu tento fazer um paralelo com alguns profissionais de grande sucesso que eu conheço e que eu admiro. Então, tem algumas poucas características que me ajudam a ter a carreira que eu tive até agora. Uma primeira característica que eu vou te dizer é, desde que eu comecei a minha carreira, e isso sempre foi... Depois que eu estudei várias coisas, eu vi que não era só intuitivo, mas no começo era muito intuitivo, eu não sabia dessas coisas. Eu consigo te dizer, de todos os meus chefes, e várias pessoas que estavam acima de mim, pelo menos um ponto forte e uma área de oportunidade. Bacana. E eu sempre, em todas as ocasiões, eu sempre incorporei isso. Sem anotar, não anoto nada, não faço mais. Era intuitivo. Eu tento absorver, sempre foi intuitivo. Depois eu aprendi que não, isso é uma coisa importante que você deve fazer. Então, claro. eu aprendo muito com observação das pessoas que estão acima de mim. Então, e assim, por mais que você possa dizer, tem algum profissional, porque, né, todas as vezes, esse profissional é muito ruim. Não importa, todas as pessoas que têm um cargo importante, elas sempre têm alguma coisa de bom e alguma coisa que você não deve claro. Trazer. Todas são pessoas, né? Então, isso para mim é uma importante característica que eu acredito que eu tenho, que me ajudou a trazer até aqui. Essa é uma. Segunda, é um foco que eu posso dizer sem nenhum tipo de cansaço, de preguiça, em resultado. Resultado. Já fiz vários daqueles testes de cor, né, de Hogan e outros testes que existem. Uhum. Sempre aparece ou vermelho, ou, né, que é focado em resultado. Você deve saber, você deve estar também... Então, para mim, é assim, resultado. Então, tudo que eu faço tem que estar ligado a um propósito, né? E eu falo propósito, daqui a pouco eu entro um pouco nisso, mas há um propósito que é aonde eu quero chegar, o que eu vou fazer e como isso vai me ajudar a conseguir, e ajudar a mim e ao grupo, né? A como seguir em frente. Então, como eu falei, as características dos líderes que eu admiro e os meus líderes imediatos. Segundo, resultado. E terceiro, pessoas. E pessoas, a primeira coisa que eu acho que é importantíssimo, Fábio, eu não consigo trabalhar sem ter pessoas comigo. Ao meu redor, eu adoro trabalhar em ambientes de muito barulho, com muita gente. É engraçado porque tem muita gente que não gosta e se sente atrapalhado, né? Eu adoro. Perfil pessoal. É o que eu mais gosto. Ambientes abertos, bastante gente. Eu sofri muito na pandemia, trabalhando aqui de casa. Sofri muito. Foi, para mim, talvez, um dos maiores desafios da minha carreira é não ter as pessoas do meu lado. Então, isso para mim é muito importante e o que eu com o grupo com quem eu trabalho, eu adoro fazer duas coisas. Uma é ter um propósito claro. Por que a gente levanta todo dia de manhã? Por que a gente vai para a empresa? Se a gente gasta 2/3 do nosso dia trabalhando, esses 2/3 têm que ser muito produtivos e tem que ser enriquecedor para nós. São 2/3 do nosso dia e a gente tem que ser feliz claro. nesses 2/3. Sem dúvida, sem dúvida alguma. Esse é um princípio que eu uso para mim e para as pessoas que trabalham comigo.
Então, esse é um primeiro. O segundo princípio é todo mundo tem que ter um desafio que seja que seja exciting, né? Desculpa o inglês, mas ultimamente eu só falo inglês, então Não, eu imagino. É difícil, às vezes, achar a palavra. Mas o professor Falcone tem uma definição para isso, que ele fala que todo mundo tem que ter um objetivo que te dê frio na espinha. Isso, exatamente isso, Fábio. Então, que todo mundo tem um propósito de um lado, e do outro lado tem esse frio na espinha para falar, eu preciso fazer isso para chegar lá. Então, se as pessoas se sentem desafiadas, as pessoas vão fazer. E eu posso te dizer mais ainda que, vindo para a França, embora a gente tem todas as idiosincrasias, a gente tem as diferenças culturais, mas no fundo, Fábio, todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer ter grandes desafios, todo mundo quer fazer parte de um grupo que tenha sucesso, independentemente da nacionalidade. Então eu aprendi muito isso trabalhando com europeu, trabalhando com as pessoas do mundo, na verdade, porque eu também trabalho com outros países, trabalho com o Brasil hoje também. Então, independentemente de onde a pessoa está, ela quer ter recompensa, ela quer ter reconhecimento, ela quer fazer parte de um grupo de sucesso, ela quer se sentir parte de um grupo que vai conseguir as coisas, né? E se essa pessoa tem um líder que entende isso e estimula e motiva sobre esses aspectos, a probabilidade de dar certo aumenta absurdamente. É o que a gente tenta, né? É o que a gente sempre tenta. Sem dúvida, sem dúvida. Rodrigo, antes da gente entrar, eu vou querer saber um pouco de você, da sua experiência sobre diferença. Você falou aí em diferenças culturais, tem aí algumas perguntas para abordar esse tema, legal. Mas antes disso eu queria voltar na questão da tecnologia, porque hoje é um tema muito em voga no mundo inteiro e aqui no Brasil a gente está começando a discutir muito sobre isso no setor farmacêutico. Você sempre foi uma pessoa muito que saiu da zona de conforto em relação a buscar novas tecnologias e tentar aplicar na prática essas novas tecnologias em prol do seu negócio, o negócio que você administrava. Mas, historicamente, a gente sabe que o setor farmacêutico como um todo é um setor extremamente conservador, tá? E aí eu vou falar um pouco da minha visão, da minha experiência, e vou fazer a pergunta para você, como é que você enxerga isso? Em várias tecnologias, quando a gente fala no setor farmacêutico, que é um setor extremamente inovador, ele é muito inovador, mas quando a gente fala de desenvolvimento de produtos, investe muito dinheiro em pesquisa, em produtos, tudo isso. Mas quando a gente vem para a parte administrativa, principalmente em operações, a gente tende a ser muito mais conservador em sair da zona de conforto para aplicar novas tecnologias e tudo isso. Como é que foi para você, se isso você enxergou ao longo da sua carreira, uma realidade, se você percebeu dessa forma, e como é que você lidava com isso sendo uma pessoa tão inquieta tecnologicamente e você é o oposto? Você sai o tempo todo da zona de conforto para achar novas soluções tecnológicas. Fábio, eu acho que quando... Eu estava falando um pouquinho mais, vou insistir um pouco no ponto que eu estava dizendo antes sobre propósito. Uma vez que o grupo tenha o propósito claro e a gente deixe claro, olha, nós queremos chegar no nosso paciente, nós queremos melhorar a nossa relação com o nosso cliente, a gente tem que encontrar situações de ganha-ganha na relação com os clientes para adicionar valor para o nosso paciente. Tudo começa daí. Então, uma vez que a gente tenha esse aspecto, tem algumas direções que a gente segue. Uma das direções é benchmarking. Então, benchmarking não só dentro da indústria farmacêutica, mas principalmente fora da indústria farmacêutica. Sim. O que a gente pode trazer de fora da indústria farmacêutica que pode nos ajudar a ser mais efetivos e atingir o objetivo de adicionar valor para o nosso paciente? Então, eu só insisto nisso porque muitas das vezes eu tenho ouvido em vários lugares, digital transformation, precisamos nos transformar em digital. A gente só precisa se transformar em digital se isso adicionar valor para a gente.
Claro. Tem que adicionar valor para o nosso paciente, porque se não adicionar valor, fazer a transformação digital por fazer a transformação digital, não leva a lugar nenhum. Então, tudo que nós estamos falando em fazer, em trazer tecnologia, ela tem que ter um propósito. Por isso que eu insisto tanto na questão do propósito. Porque senão é só fazer água, né? Não vai levar a gente a lugar nenhum. Então, eu incentivo muito, principalmente o nosso grupo. Eu participo de algumas feiras. Aqui na França, fui em 2 feiras com o pessoal de inovação. A Sanofi é uma empresa bastante ligada à inovação, está bastante preocupada com isso. Então, eu converso muito com as pessoas que estão ligadas à inovação, a como trazer mais eficiência, a gente poder implementar isso. Então, eu trago o grupo, o grupo que trabalha comigo, a gente discute, faz muito brainstorming do que fazer, de como a gente pode fazer diferente e principalmente buscar fora da indústria farmacêutica, em indústrias que estão mais avançadas em muitos desses temas do que nós estamos hoje. Como você bem falou, é uma indústria hoje, a farmacêutica, continua sendo, embora tenha mudado, mas continua sendo conservadora, e a gente tem buscado mais fora da indústria farmacêutica para poder aportar esse tipo de melhorias, de progresso dentro da empresa. Você está falando isso, eu estou lembrando de uma conversa que eu tive cerca de uns 4 ou 5 meses atrás com um diretor de supply de uma indústria farmacêutica aqui no Brasil, que ele tinha me perguntado, em função dos dados lá do BCO, né, ele falou, pô, Fábio, eu preciso melhorar aqui a parte de performance e distribuição, me indica uma empresa farmacêutica para eu fazer um benchmarking, para eu ver como é que eles estão operando. Eu falei, cara, eu posso te indicar um benchmarking, mas não dentro do setor farmacêutico. Vai para fora do setor. E aí eu dei alguns exemplos. Eu falei, vem cá, você já foi num bar no interior do Brasil, pediu uma Coca-Cola e não tinha uma Coca-Cola num bar? Olha a capilaridade da Coca-Cola. Vai ver como é que eles operam. Você vai pedir um cigarro, é a mesma coisa. Eu falei, pô, você vai num armazém, aí dei o exemplo do armazém, o CD lá da Cacau Show, que ficava lá do lado da fábrica da Eurofarm em Itapevi. O negócio é escuro. Uma operação com um índice de acuracidade de inventário gigantesco. Você vai numa Natura, a quantidade de picking, de faturamento por dia. Eu falei, vai fazer benchmarking nesses mercados que estão muito mais evoluídos. Exato. Se você chegar próximo, você vai estar além do setor farmacêutico, e é bacana escutar isso. Uma ideia completamente fora da caixa que talvez um dia possa vir a ser ventilada por exemplo, vender Dorflex como a PepsiCo vende refrigerante. Vai nas farmácias, vai com o caminhão já com o produto lá, emite nota na hora e entrega o produto. Óbvio, sem dúvida. Uma ideia completamente fora da caixa. Hoje nem sei se isso é viável, provavelmente não é viável, não seja viável, mas são ideias que, porque assim, um outro aspecto importante muitas ideias são geradas, algumas você vai aproveitar. Se você tiver uma que leve você para frente, já se pagou, né? E outra, Rodrigo, hoje, coisas inovadoras que estão sendo feitas hoje, quando lá no passado a primeira pessoa pensou em implementar, muita gente deve ter falado, isso é maluquice, isso nunca vai funcionar e tal. Eu assisti uma palestra outro dia do Gustavo Caetano, ele é CEO da Sambatec, uma empresa de tecnologia aqui no Brasil, e ele falou um negócio que é verdade, ele falou, pô, as novas ideias das startups muito inovadoras beira a ilegalidade quando elas são lançadas. Ele falou, pô, se você pegar um Uber, você beira a ilegalidade, um Airbnb beira a ilegalidade. Ele falou, a velocidade da inovação é muito maior do que a velocidade que o arcabouço legal acompanha. Então, não bloqueia suas ideias, né? É claro. Então, esse acho que é um bom aspecto, não bloqueie nunca, discuta. O máximo que vai acontecer é você colocar a ideia na gaveta, o máximo que vai acontecer, nada mais do que isso.
Sem dúvida. E agora, vamos entrar, Rodrigo, no aspecto de mudança de cultura. Quando você estava aqui no Brasil, você estava envolvido no ambiente corporativo, nas formas de operar aqui do Brasil de supply chain, aí você chegou na França, começou a trabalhar aí no mercado europeu, depois no mercado global em supply chain. Quais foram as primeiras coisas que te chamaram muito a atenção de diferenças culturais? E o que você acha aí, depois disso, o que você acha que o modelo brasileiro de pensar tem de vantagem e desvantagens em relação ao modelo de pensar aí dos profissionais da Europa? Excelente pergunta, Fábio. Eu acho que a gente só deixa de aprender quando a gente morre, né? Então, é óbvio que o que eu falar aqui é a minha experiência até agora e com certeza eu tenho que aprender muito mais. Mas as coisas que eu comecei a ver aqui, posso te dizer uma primeira característica muito marcante aqui, é uma disciplina muito maior que eu vejo aqui versus o que tem no Brasil. Então, a disciplina do ponto de vista de quando colocar um pedido, como levar o produto para o cliente e para a farmácia. Um aspecto que eu acho que aqui é muito diferente versus o Brasil também e que influencia nos comportamentos é a infraestrutura, que é muito melhor aqui, ela é muito mais acertada. E por que ela muda os comportamentos? Porque como tudo funciona o tempo inteiro, por exemplo, eu não preciso ter muito estoque no mercado. Então, produtos no Brasil que eu tenho 60 dias de estoque, aqui eu tenho 10 dias. Óbvio que entra também o aspecto do lead time entre o nosso centro de distribuição e o cliente. Aqui, até 2 dias eu chego em qualquer lugar do país. Claro que isso também influencia. Mas mesmo que eu compare uma região, por exemplo, do estado de São Paulo com a França ainda tem muito menos estoque no mercado do que no Brasil. Para te dizer uma diferença, né? Então, esse é um aspecto positivo que eu diria para você aqui na França. Um aspecto que não é tão positivo, que é mais positivo no Brasil, por exemplo, é toda a questão de inovação. Você estava falando muito sobre inovação. O mercado brasileiro é muito mais inovador do que o mercado europeu. O mercado brasileiro faz... bacana escutar isso. Não, o mercado brasileiro, Fábio, se os brasileiros tivessem a ideia do quanto eles são avançados do ponto de vista de troca de dados, do ponto de vista de tratamento das informações, o Brasil está muito mais avançado do que a Europa, mas muito mais. Aqui na Europa, por conta também de algumas características do mercado, vou te dar um exemplo. Aqui, em vários países da Europa, não pode ter cadeia de farmácia, não pode ter. Por lei, não pode ter. Então, isso traz um contato e um tratamento com as farmácias menos avançado do ponto de vista de trocar dados, de ter informações mais estruturadas, de fazer um S&OP entre o cliente e nós, porque você não vai fazer um S&OP com um dono de 1, 2 farmácias, você não vai fazer isso. Claro, sem dúvida. Então, você muda um pouco o aspecto de como você se relaciona com o mercado. Agora, fazer um parênteses, uma pergunta, um dado que você falou interessante. Você sabe o motivo por trás dessa lei que não permite cadeias de farmácia nesses países? Qual é a razão dessa lei? Olha, eu não entrei a fundo ainda nisso, Fábio, mas em algumas conversas com algumas pessoas eu entendo que a ideia do governo é não deixar grupos crescerem muito em importância econômica. Imagino. E monopolizar o mercado. Exato. Né? Aqui tem já os distribuidores têm uma importância grande aqui. Então eu entendo que um dos aspectos é não deixar também cadeias de farmácias terem esse poder econômico que em outros países tem. Não estou nem entrando em julgamento aqui. Claro. Não estou falando nem que é certo nem que é errado, é a característica. Claro. Né? Então, por isso que eu estou falando, do outro lado, no Brasil, tem uma característica de ter
uma troca de dados muito mais efetiva, a estruturação de dados muito mais efetiva, você pode argumentar que o valor agregado para o paciente ou para o consumidor no Brasil é maior do que aqui. Sim. Em alguns aspectos é. Como eu estava te falando antes, no Brasil era possível eu entender, quando eu estava lá, aonde está o produto, em qual farmácia, e quantas unidades de estoque eu tenho lá. Aqui eu não consigo fazer isso. Claro. Talvez algum dia a gente consiga. Eu sei que existem algumas iniciativas hoje aqui para poder dar essa característica também, mas hoje ainda não tem. Interessante, interessante. Agora, te fazer uma pergunta pela tua experiência agora na Europa, e você viveu isso aqui no Brasil. No Brasil, hoje em dia, a gente tem, no setor farmacêutico, como outros setores, mas vamos falar especificamente do nosso setor, um modelo tributário de benefício fiscal que faz com que as empresas deliberadamente abram mão da eficiência operacional de ser muito bom no seu core business, que é produzir e entregar um medicamento ao menor custo possível, da forma mais ágil possível, em função desses benefícios fiscais. Então, a gente tem casos de empresas que fabricam no norte, embalam em São Paulo, depois mandam o produto acabado de novo para o norte. Ou fabrica em São Paulo, manda embalar no Nordeste ou em Minas, depois manda o produto acabado de volta para o lado da fábrica em São Paulo. Isso tudo é custo, isso tudo é ineficiência, isso tudo é lead time, que no final das contas, pelo modelo tributário brasileiro, economicamente ainda vale a pena. Você como enxerga esse modelo do Brasil comparado com o modelo tributário aí da Europa? Como é que essas coisas funcionam aí na Europa? Se tem casos semelhantes na Europa desse modelo que a gente criou no Brasil? Não tem nenhum caso similar à Europa. Eu acho Ou seja, isso é uma jabuticaba brasileira mesmo, né? A minha opinião pessoal é que, de alguma maneira, a gente precisava encontrar um caminho para melhorar a eficiência logística, reduzir custos. Acho que esse deveria ser o caminho normal, natural, ideal, né? Não, na Europa a gente não tem esse problema. Então, na Europa é discutido basicamente a operação e o custo de operação logístico, onde você tem os centros consumidores, onde você tem os centros fornecedores, e essa que deveria ser o conjunto de variáveis para você definir como você vai montar a sua rede, né? Então, a rede de fábricas, rede de centro de distribuição, eu acho que esse que deveria ser o jeito que o Brasil deveria fazer. Mas talvez no futuro próximo a gente consiga, né? Não, é um modelo que premia a ineficiência, né, Rodrigo? Você tem maiores custos, você não exige dos teus colaboradores para ser o mais eficiente possível no seu core business, e no final das contas, o governo também está perdendo porque está recebendo menos impostos. Eu acho que todo mundo está perdendo, Fábio, dessa maneira. Todo mundo está perdendo. Não é um modelo sustentável ao longo prazo do ponto de vista de competitividade. Ainda mais, eu fico imaginando se acontecer no Brasil em algum momento a reforma tributária e acabar esses benefícios fiscais. Aí só vai restar a ineficiência. É verdade. Você tem um grande ponto. É verdade. Vamos ver como é que isso vai evoluir. Esperamos que evolua do ponto de vista bom, né? E aí, Rodrigo, falando agora para as pessoas que estão nos escutando, que estão aí se deleitando com essa aula que você está dando, o que você diria para as pessoas que estão iniciando na carreira de supply chain, no nosso setor, estão ali no meio de carreira? O que você acha que essas pessoas hoje deveriam se focar em termos de desenvolvimento para construir carreiras sólidas na área de supply chain? Alguns pontos importantes, Fábio. O primeiro ponto desde o começo, tente planejar os seus próximos 5 anos. Onde você quer estar nos próximos 5 anos? Mesmo que você não cumpra o plano, pelo menos você tem uma visão, você tem um caminho que você vai seguir. Mesmo que você mude esse caminho. Então,
esse é um primeiro ponto. Tenha um caminho, um plano que você tenha traçado. Segundo ponto importante preste atenção aos seus líderes. Veja quem tem características que vão te ajudar, quem tem características que você deveria não ter. Né? Então, isso também é importante para você entender quem sobe mais rápido, quem sobe mais devagar, como são as coisas. Terceiro ponto que eu faria e dentro de todas as pessoas que eu vejo que têm as carreiras mais rápidas que eu já vi, essas pessoas, elas se conhecem muito bem, elas sabem muito bem quais são seus pontos fortes e suas áreas de oportunidade. Então, muita gente, eu já vi em revisões de desempenho, elas não gostam de falar sobre as áreas de oportunidade ou tentam mascarar de alguma forma, porque às vezes são conversas mais difíceis, mas eu vi todas as pessoas, sem exceção, todas as pessoas que tiveram carreiras mais rápidas, elas colocavam sempre o dedo na ferida. Eu preciso melhorar isso, ou eu preciso fazer bem aquilo. Né? Então, isso é outra parte importante. E a outra coisa que eu diria não tenha pressa. Não tenha pressa. Hoje em dia eu vejo muita gente jovem que diz, mas eu quero fazer isso, eu já deveria estar naquele cargo, já deveria estar naquele cargo. Não se preocupe com o cargo. Se preocupe com se o que você está fazendo é o que você gosta de fazer e você está atingindo resultados. O seu crescimento profissional é só consequência dos seus resultados e do seu desempenho. Comigo sempre foi assim, eu nunca pedi um aumento de salário, eu nunca pedi uma promoção. Sempre foi consequência das coisas que eu fazia. Então, essas são as dicas que eu daria. Espero que sirva para alguém para poder... Não tenho dúvida que vai servir e muito, e muito. Agora, a gente já está chegando aí no final do tempo que a gente combinou, mas eu queria te fazer uma pergunta importante de um tema delicado até. Fala. Você, como brasileiro, quando você foi transferido, chegou na França, você sofreu preconceito por ser um executivo de sucesso, chegando aí numa posição muito alta na hierarquia da companhia? Como é que foi essa experiência para você da aceitação num novo país? Olha, Fábio, eu acho que, assim, vou te dizer a minha experiência, pode ser que outras pessoas tenham tido experiências diferentes. A minha experiência não podia ter sido melhor. Eu fui acolhido de uma forma extremamente boa, extremamente sólida. Nunca senti nem uma sombra de preconceito. Pelo contrário, muitas vezes recebi alguns elogios porque eu faço até hoje reuniões com qualquer pessoa do nível hierárquico, não importa qual o nível hierárquico. Eu recebi alguns feedbacks, né, quando eu estava na supply chain da França especificamente, que algumas pessoas diziam, essa é a primeira vez em 10 anos que eu estou conversando com um diretor. Então, eu só tenho a agradecer essa experiência que eu tive. A França é um grande país que me acolheu minha família, então tem sido uma experiência maravilhosa, maravilhosa. Não digo que eu nunca vou voltar ao Brasil, na verdade é a minha casa, então um dia com certeza eu vou voltar. Mas vamos ver como vai ser. Até seus filhos crescerem, estabelecerem a vida na Europa e não quiserem voltar, aí você vai querer ficar. Vamos ver. O Brasil é minha casa, né? O Brasil é minha casa, sempre vai ser. Então, cara, eu queria te agradecer muito por essa oportunidade, pelo seu tempo. Foi um privilégio para mim conversar com você e aprender mais uma vez aí, batendo esse papo agora da sua experiência internacional. Muito obrigado pela sua generosidade, pela sua atenção de sempre. E quando eu for à França, sem dúvida, eu vou visitá-lo para tomar um vinho local. Fábio, você fica na minha casa, você fica tranquilo que não precisa ficar em hotel nenhum, e quem agradece aqui sou eu é que agradeço. Foi um papo muito legal, e conte comigo sempre que você quiser ou precisar de alguma coisa, estamos aqui. Muito bacana, muito sucesso para você, um grande abraço, Rodrigo. Obrigado, Fábio, outro. Grande abraço. Valeu.